Então, hoje a gente vai ver mais um exemplo, né, de aplicação aí de programação dinâmica, que é o uso da programação dinâmica para poder descobrir qual que seria o número mínimo de multiplicações necessárias, né, multiplicações entre os valores, né, necessários para poder realizar uma multiplicação de uma cadeia de matrizes, certo? Então, aqui eu tenho um pequeno exemplo, né? Igual, por exemplo, você tem lá, eu quero multiplicar a matriz A com a matriz B, com a matriz C e a matriz D. Tá? A gente sabe que, por exemplo, quando você vai multiplicar a matriz A com a matriz B, o número de multiplicações que vão estar envolvidas nisso daí vai ser igual ao número de linhas da matriz A, vezes o número de colunas e linhas também, né, da matriz A e B, vezes o número de colunas da B, né? Então, aí a gente tem um número total de multiplicações entre os valores para poder multiplicar essas duas matrizes. Só que agora, aqui a gente quer o quê? A gente quer realizar uma multiplicação de uma cadeia de matrizes. Aí, dependendo da ordem com que a gente faça essa multiplicação, a gente pode ter um número maior ou menor, né, de multiplicações entre os valores dentro ali das matrizes. Então, por exemplo, nesse caso aqui desse exemplo, né, nós temos a matriz A, B, C e D, cada uma com essas dimensões. A matriz A, ela é 50 por 20, né, ou seja, tem 50 linhas, né, e 20 colunas. A matriz B, 20 linhas e uma coluna. A matriz C, uma linha e 10 colunas. E a matriz D, 10 linhas e 100 colunas. Tá? Então, esses desenhos que estão aqui, igual aqui na letra A, né, ela representa para a gente essas dimensões da matriz, né? Então, tem lá a matriz A, né, 50 por 20, né? A B lá 20 por 1, a C 1 por 10 e a D 10 por 100. Né? Então, a gente já está assumindo aqui que o número de colunas da matriz anterior é igual ao número de linhas da próxima, né? Então, isso aí não precisa ser verificado, não, tá? A gente só quer o quê? A gente quer minimizar a quantidade de multiplicações internas para poder fazer a multiplicação das matrizes. Então, por exemplo, se eu quero multiplicar a matriz A com a B, a C e a D, uma opção para poder fazer isso, ó, seria o que está representado aí na frente, né, com esses parênteses. Poderia ser pegar a matriz B e multiplicar com a C primeiro, depois multiplicar esse resultado com a A, e, por último, né, multiplicar com a D. A gente tem que lembrar que a multiplicação entre matrizes, ela não é comutativa, né? B vezes C não é o mesmo que C vezes B. Ou, às vezes, você nem pode, né, dependendo dos valores aí da quantidade de linhas e colunas, você nem pode fazer essa inversão. Né? Então, ela não é comutativa. Então, a ordem tem que ser essa daqui. A única coisa que eu posso definir é como que eu vou colocar esses parênteses, tá? Então, não posso comutar, né, as matrizes para poder realizar a multiplicação. Então, de acordo com o que está representado aqui, né? Então, olha só, a primeira coisa que ele está fazendo é o quê? Está multiplicando B vezes C. Então, está pegando essas duas matrizes, né? Matriz B, que é 20 por 1, multiplicando com a matriz C, que é 1 por 100. Né? Então, ele vai obter como resultado uma matriz com 20 por 100, né? 20 é o número de linhas da B, e 100 não, 10, né? E 10 é o número de colunas da C. Só que para chegar nesse resultado, quantas multiplicações que foram feitas, né? É só a gente multiplicar lá o 20 com 1 e o 10. Né? Então, 20 vezes 1 vai dar 20, né? Vezes 10, então a gente teria 200 multiplicações. Então, para esse caso aqui, ó, então nós teríamos aqui, deixa eu pegar aqui, ó. Então, aqui seriam feitas 200 multiplicações. Tá? Aí, de acordo com o que está mostrando aqui, ó, depois eu faria o quê? Faria a multiplicação com a matriz A. Né? Então, seria o A vezes o resultado aí de B vezes C.
Então, a matriz A, né, ela é 50 por 20, no resultado ali do BVC já está 20 por 10, né, então, na matriz resultante, a gente vai ter uma matriz que vai ser 50 por 10, que é essa que está lá na letra C, né, representada ali embaixo. Só que aí, quantas multiplicações vão ser realizadas nesse caso aí, ó, só nessa operação? Aí é 50 vezes 20 vezes 10, né? 50 vezes 20 vai dar 1.000, vezes 10, aí a gente vai ter 10.000. Então aqui, ó, para chegar nesse ponto aqui, vão ser realizadas 10.000 multiplicações, né? Aí o final ele está multiplicando com D. Então vai pegar a primeira matriz, né, multiplicar com D. Então o resultado lá de A vezes B vezes C, né, que é essa matriz 50 por 10, multiplicar com uma matriz que é 10 por 100, então vai resultar lá no final uma matriz 50, né, por 100, tá? Que está representada aí na letra D. Só que para chegar nesse resultado, ele vai ter que fazer quantas multiplicações aí internas, né, entre os valores. Então vai ser 50 vezes 10 vezes 100, tá? Então vai dar 50, né, vezes 10, 500, né, vezes 100, então vai dar aí 50.000. Ou seja, para realizar a multiplicação dessas matrizes nessa ordem, né, a quantidade de multiplicações internas a serem realizadas vai ser no total aí de 60.200 multiplicações. Então, no total aí deu 60.200 multiplicações. Será que essa é a melhor ordem? Então, se a gente for observar aqui, ó, a gente tem uma outra figurinha. Então, aquela ordem que foi feita lá é essa do meio. Tá? Primeiro ele multiplicou B com C, né, depois com A e depois com D. Né? Então, teve lá 20 vezes 1 vezes 10, mais 50 vezes 20 vezes 10, mais 50 vezes 10 vezes 100, total 60.200. Mas olha só, tem outras formas de fazer multiplicação que vão dar valores diferentes. Né? A primeira lá, ó, onde que ele multiplica o B com C primeiro, depois com D, depois pega o resultado e multiplica com A, ele vai chegar em 120.200 multiplicações internas, né, entre os números, valores lá nas células da matriz. Agora, essa outra aqui embaixo, ó, se ele multiplicar o A com B, e depois, né, multiplicar o C com D, e pegar o resultado dos dois, e para fazer a multiplicação final, ele vai ter 7.000 multiplicações. É um número bem menor, né, comparado com os outros dois aí. Então, esse problema da multiplicação de cadeias de matrizes é a gente encontrar qual que é essa melhor ordem de realizar as multiplicações, dado, né, uma cadeia de matrizes, onde que a gente precisa multiplicar os seus valores ali, para obter a matriz resultante final. Tá? Então, isso que a gente quer, né, encontrar a solução para esse problema aí hoje. Tá? Então, aqui, só para a gente destrinchar um pouquinho esse exemplo, né? Então, vou só generalizar aqui, em vez de usar A, B, C e D, vou usar A1, A2, A3, A4, né? A índice 1, A índice 2, A índice 3, A índice 4, para representar cada uma das matrizes. Então, aqui, por enquanto, né, só com 4 matrizes. Aí, as dimensões, por exemplo, a minha matriz A1, ela vai ter M0, representado aqui, né, por M0, a quantidade de linhas, e M1 a quantidade de colunas. A matriz A2 vai ter M1 linhas e M2 colunas. Aí a matriz A3, M2 linhas e M3 colunas, e a matriz A4,
M3 linhas e M4 colunas. Tá? Então, de uma forma geral, né, uma matriz AI, então uma matriz AI, né, AXI, ela vai ter, nessa representação aí, em termos de dimensão, ela vai ter sempre o quê? M, né, vou colocar aqui assim, I menos 1, vezes, né, M, I. Então, o M aqui, ó, é como se fosse um vetor de dimensões da minha matriz. Aí a matriz AI, ela vai ter as suas linhas representadas na posição I-1 e as colunas na posição I. Então, assim, qual vai ser o custo mínimo, né, para poder multiplicar as matrizes, né, de I até J? Então, nós vamos representar por esse C e J, esse custo mínimo aí para poder realizar essa multiplicação. Aí, se a gente for observar aqui, ó, né, em termos de subproblemas, se eu tenho, por exemplo, se eu tenho 4 matrizes para poder multiplicar, a gente pode trabalhar, nesse caso aí, usando cada uma das multiplicações, né, para poder fazer a divisão, a separação, né, dos subproblemas. Então, por exemplo, se eu usar essa primeira multiplicação, eu consigo ter de um lado o custo para poder multiplicar só a matriz A1 e do outro lado o custo para multiplicar as matrizes de A2 até A4. Se eu usar o segundo, aí eu vou ter de um lado o custo para poder multiplicar as matrizes de A1 até A2 e do outro, né, para multiplicar as matrizes de A3 até A4. E se eu pegar o último, eu vou ter o custo, o menor custo para poder multiplicar as matrizes de A1 até A3 e do outro lado a matriz A4. Tá? E a gente quer saber qual que seria essa menor divisão ali, né? Qual que seria a melhor ordem para poder realizar essas multiplicações de matrizes. Então, por exemplo, nesse caso nosso aqui, ó, vou até escrever ele aqui de novo, né? Vamos colocar aqui. Ó. Então, a gente quer o quê? Então, eu quero multiplicar A1, né, com A2, com A3, com A4. Né? Vamos usar esse exemplo que depois a gente generaliza aí. Então, uma opção para poder resolver esse problema aqui, ó, é resolver, né, 2 subproblemas, onde um deles vai ser o quê? Vou ter de um lado que ver qual que é o menor custo para multiplicar só a matriz A1, né, e do outro, qual que vai ser o menor custo para multiplicar as matrizes A2 com A3 com A4. Tá? Só que lembrando, né, que ao fazer isso, né, associado, digamos assim, nessa a realização da descoberta de menor custo para cada um desses 2 subproblemas, eu tenho que adicionar o custo de multiplicar o resultado, né, que seria só a matriz A1, com o resultado da multiplicação da matriz A2, A3 e A4. Né, que estaria o quê? Que seria seriam as dimensões, né, que seria a linha do A1, vezes, né, a coluna do A1, também, que é a mesma linha do A2, né, vezes as colunas do A4, lá do último. Né. Então, eu teria que adicionar aqui. Então, aqui a gente teria um mais, né, teria que adicionar. Então, as linhas do A1 vai estar no M índice 0, né, o M0 nosso lá. Isso aí vezes, né, aí essa seria a coluna do A1, então M índice 1, vezes a coluna do resultado do segundo ali, né, que vai ser a correspondente à coluna do A4, né, então M4. Então a gente precisa, né, adicionar a resolução daqueles 2 ali, ó, essa multiplicação aqui. Né.
Aí a outra forma que a gente tem é o quê? Em vez de eu fazer a divisão, então, nessa primeira multiplicação, eu vou fazer a divisão ali na segunda. Então, nesse caso, teria o quê? Então, teria aqui, de um lado, teria que resolver o subproblema de multiplicar A1 com A2, e do outro, né, o A3 com A4. Só que aí, do mesmo jeito, né, a gente depois teria que somar a esse resultado aí o custo de multiplicar a matriz resultante A1 vezes A2, né, com a matriz resultante de A3 vezes A4. Então, o custo disso aí vai ser o quê? Então, a gente teria que somar, de novo aí, seria o M0, né, de um lado, vezes, já vai ser a coluna do A2, então vai ser o M2, né, vezes a coluna lá do A4, né? Então, M4, M índice 4. Deixa aqui para não confundir com o de cima. E a outra opção, né, de divisão seria o quê? Seria ter na última multiplicação, né, que seria a terceira ali, ó. Então, a gente faria A1 vezes A2 vezes A4, A4 não, A3, e do outro lado só o A4, né, como subproblema, para a gente tentar resolver aí. E associado, né, a esse subproblema, a gente tem as multiplicações finais ali, ó, vão ser o quê? Então, teria que depois somar, né, o M0 com, lá no caso, M3, né, com M4. Isso para a última ali, né? Então, olha só, para resolver, então, o meu problema, que é essa multiplicação, né, com 4 matrizes, eu vou ter que, no final das contas, resolver 6 subproblemas, né? Um para cada multiplicação que eu tenho aqui, ó, né? Um para a primeira, 2, né? 2 para cada multiplicação, ó. 2 para a primeira, né? 2 para a segunda e 2 para a terceira. Aí isso vai repetindo recursivamente, né? Aqui no caso, por exemplo, ó, só tem uma matriz, né? Só a matriz A1, a gente já sabe qual que vai ser o resultado para esse caso aí, ó, né? Só tem uma matriz, quantas multiplicações que a gente vai precisar fazer? Vai ser igual a zero. Tá? Agora, esse próximo dali, ó, aí são 3. Então eu tenho que, de novo, né, só que agora no caso eu vou ter o quê? Eu vou ter duas possíveis separações, né, uma na primeira multiplicação e a outra na segunda, e vai me levar a essas situações aqui. Ó. Então pode ser que eu tenha que fazer A2 de um lado, né, e do outro pegar o resultado de A3 com A4. Tá? Ou seja, eu primeiro estou multiplicando A3 com A4, depois eu vou pegar o resultado e multiplicar com A2. Né, para esse caso aqui. Esses dois aqui, ó, já são só duas matrizes, né, mas a gente pode separar, só para ficar no mesmo esquema final ali, né, ter a nossa base. Né, então a gente pode ter aqui, ó, de um lado A1 e do outro lado A2. A mesma coisa ali o A3 e o A4. Então, de um lado A3 e do outro lado
o A4. E na última parte, né, que é o A1 vezes A2 vezes A3, aí também tem as duas opções de separação. Seria, né, de um lado ali, só o A1 e do outro, A2. Eu esqueci de colocar a outra, né, por só um. Deixa eu voltar aqui, depois eu continuo. Então aqui, né, a gente fez ali o A2 de um lado, né, o A3 e A4 do outro, né, aí faltou colocar aqui o A2 com A3, e do outro lado ali o A4. As outras ali a gente vai ter, então, A1 de um lado, né, A2 do outro, depois A3 de um lado, A4 do outro. Nessa última aqui, as duas separações, né? De um lado A1 e do outro A2 vezes A3, depois eu arrumo ali. E no outro caso ali, o A1 com A2, e do outro lado, o A3. Vou colocar as linhas aqui. Então, a gente pode vir, né, para esses dois casos aqui, ou para esses dois, né? Aqui viria para esse e esse, esse e esse. Aqui a gente teria esse caso aqui e esse outro caso aqui. O A4 lá no final também, ó, ele já vai ter também, né, como resultado lá o zero, né? Vai ter zero multiplicações para ele. Aí assim, ó, nessa parte aqui, né, se for usado, né, a solução A3 vezes A4, a gente tem que lembrar que depois a gente vai ter que ter as três multiplicações ali, né? Seriam o quê? Seriam as multiplicações M2. Eu vou colocar sem os colchetes só para ficar menor, tá? Então, M2 vezes, né, M3 vezes M4. Nessa outra aqui, nós vamos ter que depois, né, realizar aí as multiplicações M1 vezes M2 vezes M3, né? M4, M2 não, M1 vezes M3 vezes M4. Né? Para pegar o resultado das duas, né? Então, primeiro aqui ficou com um errinho aqui no início. O resultado aqui vai ser o M1, né? Deu M1, né? E aqui é o M2. Puxa. Fazer a multiplicação final, né, dos dois resultados.
Nesse daqui, né, a multiplicação final ali, né, vai ser do... Então, vai ser o M0 vezes M1 vezes o M2. Né? Essa outra daqui já vai ser M2 vezes M3 vezes M4. Deixa eu tirar uma dessas linhas aqui, que não precisa das duas. Né? E só fechando aqui, então essa próxima aqui a gente vai ter o quê? Então, depois de resolver aqueles dois subproblemas, ainda tem que multiplicar, né? Fazer M0 vezes M1 vezes M3. Esse caso aqui. E essa última aqui, espera que depois eu puxo para lá. Então, vai ser M0 vezes M2 vezes M3. Aí, na hora de separar aqui, ó, então, as únicas que teriam subproblemas agora seria aqui, por exemplo, A3 vezes A4. Né? Então, para esse caso aí, nós teríamos ali de um lado só o A3, e do outro ali só o A4. Né? O A2 com o A3, então seria a mesma coisa ali. Deixa eu aproveitar isso aqui. Então, teria de um lado o A2, o outro o A3 apenas, as outras todas aqui já estariam, né? Só essas aqui na frente que teria a separação ali, ó. A2, A3, depois ali A1 e A2. Então, essa aqui por causa dessa, né? Essa aqui por causa desse daqui, essa multiplicação e essa outra multiplicação que está aqui. Aí, para cada um deles, teria lá as suas multiplicações internas, né? Vou colocar aqui. Então, para esse primeiro aqui, a gente vai ter M2 vezes M3 vezes M4. O segundo vai ser M1 vezes M2 vezes M3. Depois, no caso lá da frente, a gente vai ter M1 vezes M2 vezes M3. E a última ali vai ser M0 vezes M1 vezes M2.
Aí essas todas que tem só a matriz, né? A multiplicação, no caso aí, seria igual a zero, cada uma delas. Aí a gente teria o quê? Por exemplo, nesse caso aqui, né? Por exemplo, que chegasse aqui, ó, o A3 vezes A4, ele vai ser o quê? Vai ser zero do A3, zero do A4, mais essa multiplicação aqui, ó. M2 vezes M3 vezes M4. Aí eu tenho o total de multiplicações de A3 vezes A4, né? O total de multiplicações internas ali, para poder multiplicar as duas matrizes. Aí na hora que vier aqui, ó, por exemplo, o A2 vezes A3 vezes A4, aí eu já vou fazer o quê? Já vou pegar o resultado de A2, né, com o resultado de A3 vezes A4, tá? E vou somar ainda esse aqui, ó, o M1 vezes M2 vezes M3. Isso vai me dar um valor. Só que do outro lado eu tenho o quê? Eu vou ter que ter o resultado lá do A2 vezes A3, né, a quantidade de multiplicações, o A4 sozinho que vai ser zero. Aí eu vou somar isso, M1 vezes M3 vezes M4. Né? Como são as duas multiplicações que a gente tem aqui, as duas possíveis separações, então eu vou ver qual dos dois resultados é o menor. Aquele que me der o menor resultado é que eu vou atribuir ao custo para realizar a multiplicação dessas três matrizes. Certo? Aí eu vou fazer a mesma coisa para as outras duas possíveis divisões, né, da primeira multiplicação lá que a gente tem lá em cima. Então, depois eu vou fazer o quê? Então, olhando a primeira, eu vou ter o custo para multiplicar só A1, que vai ser zero, vou ter o custo para poder multiplicar A2 vezes A3 vezes A4, mais M0 vezes M1 vezes M4, né? Então, isso vai me dar um valor. Aí eu vou ter o custo para multiplicar A1 com A2, o custo para multiplicar A3 com A4, e somado a isso, né, M0 vezes M2 vezes M4. Aí eu vou ter o segundo valor. E depois eu tenho lá o custo para multiplicar A1 com A2 e A3, e depois o custo para multiplicar A4. Somado a esses dois aí, o custo para multiplicar M0 com M3 e M4, para me dar um terceiro valor. O menor entre os três é que eu vou atribuir para ser o meu menor custo, né? O menor número de multiplicações internas para poder realizar a multiplicação dessas quatro matrizes que estão aqui. Então, assim, em termos de... Se a gente for olhar, por exemplo, só essas quatro matrizes que a gente tem, ó, eu poder multiplicar, né, essas três matrizes ali, então eu chamaria ali o meu CI, do CIJ, né? Então, nesse caso aí, desse exemplo, seria o quê? Seria de 1 até 4. Tá? Ele vai ser igual ao quê? Né? Ele vai ser igual, então, ao mínimo, né? O menor, por exemplo, no caso aí, seria essas três opções. Né? Então, seria o mínimo. Eu posso, olha só, a gente pode fazer a separação, né, em cada uma das multiplicações. Então, seria na primeira, na segunda, na terceira. Então, como, por exemplo, aqui, ó, ele vai de 1 até 4, as divisões podem ser feitas de 1 até 3. Né? Então, vou chamar de K. Depois eu ponho embaixo ali, desenho, vai ficar mais fácil para vocês verem. Escrevendo aqui assim, deixa eu colocar aqui embaixo. Então, seria o quê? Então, teria um K, tá? Que seria essa posição da multiplicação, né? A posição que a gente vai dividir. Então, ele vai de 1, né, até antes do 4. Né? Então, ele vai de 1 até 3. Tá? Então, são 4 matrizes. Eu vou poder dividir em cada uma dessas multiplicações para encontrar os subproblemas. Né? Então, com esses valores ali, ó, então, voltando aqui, ó, então vai ser o mínimo de quê? Então, o mínimo para cada um desses valores de K, então eu vou ter, ó,
o C de 1 até K, né, mais C de K mais 1 até, no caso nosso ali, o 4, né, mais, aí seria aqueles cursos, né, da multiplicação depois do resultado final. Então, vai ser o M0, nesse caso aqui, né? Então, é o 1 menos 1, vezes o MK, vai estar as dimensões do final da primeira parte, né, vezes o M índice 4, né, que seria a última ali, ó, a coluna da última matriz. Tá? Então, ou seja, né, para descobrir qual é o menor custo nesse daqui, ó, eu vou ter que descobrir qual é o mínimo entre, no caso aqui vão ser 3 opções, né? Só que em cada uma delas, 2 subproblemas para poderem ser resolvidos. E ao resolver os 2 subproblemas, ainda tem que fazer essas multiplicações, que vão ser as dimensões das matrizes resultantes em cada um daqueles subproblemas. Tá? E aí a gente vê também nesse caso aqui, ó, que o nosso caso base, né, é quando a gente só tem o quê? Na nossa multiplicação só tem uma matriz. Então, por exemplo, aqui, ó, é o A0 apenas, né? Então seria de 1 até 1, né? Aqui é só o A2, então seria de 2 até 2. Aqui é só o A3, então de 3 até 3. Então a gente sabe que nesse caso aí, ó, quando a gente só tem uma matriz, né? Então seria o C, assim, ó, e I, o curso disso é 0. Você só tem uma matriz, você não precisa fazer multiplicação nenhuma, né? Só vai ter multiplicações internas ali quando você tiver mais do que uma matriz. Então, multiplicar n matrizes agora, né? Ele era só 4, mas o nosso problema é multiplicar n matrizes. Então, eu vou ter lá a minha matriz A1, A2, A3, né, até a n, com as dimensões, estão seguindo aqui meu padrão, ó, m índice 0, então são as linhas da primeira matriz, vezes m índice 1, a quantidade de colunas da primeira matriz, que corresponde à quantidade de linhas da segunda matriz, o M2, né, M índice 2, a quantidade de colunas da segunda matriz, e assim por diante, né, até a última matriz, onde a quantidade de linhas vai estar lá em M índice N-1, e a quantidade de colunas em M índice N. Tá? Então, no nosso vetor de dimensões da matriz, a quantidade de linhas sempre está na posição anterior. Né? Então, se a minha matriz está na posição I, então a quantidade de linhas dela vai estar na I-1. E a quantidade de colunas na posição igual à da matriz. Né? Então, o nosso problema é esse aqui, ó. Qual que é a ordem ótima de realizar a tal multiplicação? Então, vamos chamar aí de C e J, o custo mínimo, né, para poder multiplicar as matrizes de AI até AJ, né? A quantidade de subproblemas, ela depende do número de multiplicações que a gente tem aqui, ó. A gente já viu que vai ser sempre o dobro do número de multiplicações, porque para cada multiplicação a gente vai ter 2 subproblemas, né? Então, se a gente tem aqui, ó, J menos I multiplicações, então a gente vai ter, no final das contas, 2 vezes J menos I subproblemas. Certo? O menor subproblema é quando I é igual a J, né, igual a gente viu ali no exemplo, que seria lá o nosso C e I igual a 0. Tá? Então, como é que fica a nossa relação de recorrência? Né? A geral aí. Então, a gente já sabe, nesse caso aqui, ó, que o C e I ele vai ser igual a 0. A nossa condição
disparada, né? Seria a base aí da nossa relação de recorrência. E aí, fora isso, né, como é que a gente vai calcular, então, o nosso C e J, né, quando o I for diferente do J? Generalizando aqui. Bom, vai ser igual ao quê? Vai ser o mínimo a cada valor de K. Deixa eu ver aqui de novo. Então, para I menor ou igual a K menor do que J, então vai ser o mínimo que a gente vai conseguir aí, quando C e K mais C, K, J, K mais 1, né? K mais 1, que seria a próxima matriz, né? Aqui a primeira está terminando na K, então a próxima K mais 1, até a J, né? Mais a multiplicação das matrizes resultantes em cada um desses aí que ele está calculando o custo, né? Então vai ser M índice I menos 1, e as linhas da primeira matriz resultante da primeira parte ali, ó, vai estar na posição I menos 1, né, do vetor lá de dimensões, vezes MK, vai ser a quantidade de colunas, né, da késima matriz, vezes MJ, a quantidade de colunas da última matriz. Então, essa que é a nossa relação de recorrência. Então, o mínimo entre os valores que a gente vai obter aqui, ó, variando o K, né? Ele começa com o valor do I e vai até antes do valor do J. Tá? Então, assim, o nosso próximo passo agora, né, uma vez que a gente já conseguiu, né, obter aí qual que vai ser a nossa relação de recorrência, né? Então, o que a gente precisa fazer agora é montar o nosso algoritmo recursivo, né, para poder descobrir, né, qual que é esse menor custo de multiplicar uma cadeia de matrizes. Tá? Então, para esse caso, a gente poderia fazer o quê? Então, a gente poderia, então, construir uma função, chamar essa nossa versão recursiva, então, vou chamar aqui de rec, MM, que seria multiplicação de matrizes. Tá? A gente tem que passar para ela aqui qual que é o valor do I, né, o J, que vai multiplicar da matriz I até a matriz J, vou deixar junto aqui o nosso vetor M, né, nosso vetor aí de dimensões, que vai de 0 até N. A primeira coisa que ele vai fazer é o quê? Vai ver se o valor do I é igual ao J, né? Ou seja, se eu tenho só uma matriz para poder multiplicar. Tá? Então, if, né, I igual a J, né, só tem uma matriz, né, na nossa cadeia de matrizes a serem multiplicadas, só tem uma, então a gente não vai fazer nenhuma operação. Então, o resultado aqui vai ser igual a 0. Tá? Agora, se for diferente, né, aí a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que fazer essa variação aqui, ó, né, dessas divisões de acordo com a quantidade de matrizes que a gente tem ali para poder multiplicar. Né? Então, se tiver 10 matrizes, a gente vai ter que variar 9 vezes, certo? Que vai da primeira até antes da última, né, que é a quantidade de multiplicações que tem entre elas. Certo? Então, eu vou colocar aqui, só para a gente ter uma variável para poder trabalhar, vou chamar aqui de mínimo, né, que a gente vai descobrir qual que é o menor número de multiplicações. Então, mínimo, vou colocar aqui um inf, né, que seria um maior valor possível para ele. Tá?
E aí depois, então a gente vai ter que fazer o quê? Vamos fazer aqui um for, né, com o K variando de I, igual que está aqui na relação nossa de ocorrência, ó, e vai de I até antes do J. Né? Então, K variando de I até J menos 1. A gente vai ter o custo, né, de cada um dos partes do problema, então, para serem calculados. Então, vou chamar aqui, vou chamar de custo mesmo, né, recebe. A gente vai ter que chamar o REC MM, passando, né, I até K, né, a divisão que a gente está fazendo, mais o REC MM de K mais 1 PJ, né, mais vai dar o custo das duas separações aqui, né, na posição K, né, o custo dos dois, só que aí tem o custo da multiplicação final, né? Então, que vai ser pegar lá nas dimensões, lá na matriz, no vetor de dimensão, né, M na posição I menos 1, vezes MK, né, vezes M índice, o último lá, que é o J. Tá? Eu vou fazer isso aí variando o valor do K, né, de I até J. Tá? E aí, se esse valor do custo aí, ó, se o custo for menor, né, do que o mínimo que a gente já tem, a gente atualiza. Então, min recebe custo. Na hora que ele sair do for, ele vai ter o menor valor aí para poder fazer as multiplicações das matrizes, né? Então basta ele retornar o que está guardado aí na variável min. Tá? Então só pegamos a definição recursiva, né, e passamos ela para a forma de um algoritmo aí, que seria o nosso algoritmo recursivo. Tá? Então, o próximo passo agora, né, é transformar esse algoritmo recursivo para a forma de memorização, ou seja, a gente já vai evitar evitar os recálculos, né, guardando isso em uma determinada estrutura. Tá? Aqui, assim, só porque de acordo com a nossa definição que eu passei ali em cima para vocês, né, é que eu estou passando também o vetor de dimensão. Então, colocar ele aqui só para ficar compatível com o que está ali. Então, aqui o IK e o vetor de dimensão, que é o M. Né? Aqui é a mesma coisa ali, né? O nosso M. Só que ele não muda, né? É o mesmo vetor que a gente vai passar para cada uma das chamadas aí que forem feitas. Certo? Então, agora eu preciso fazer o quê? Agora eu preciso construir, então, a minha versão de memorização. Tá? Lembrando que o quê? Na versão de memorização, uma vez que ele calcular o custo, no nosso caso aqui, de multiplicação de algumas matrizes, ele vai armazenar esse valor em alguma estrutura de dados. Né? Se a gente observar aqui, ó, o M que está aqui, ele não muda, é sempre o nosso vetor lá de dimensões. O que vai ficar mudando em cada uma das chamadas são os valores do I e do J. Ou seja, a gente vai precisar, então, para guardar as coisas que forem calculadas, né, a gente vai precisar, então, de uma matriz, vamos precisar de duas dimensões. Né? Então, vou colar aqui. Então, na memorização, então, a gente pode usar uma tabela também, né?
tabela, né, porque a gente vai precisar de dois valores ali, ó, I e J, né, então duas dimensões. Então, eu já vou chamar essa tabela de C, para ficar compatível com a nossa definição lá no início. Só que tanto ali o I, né, quanto o J, eles são o quê? São as dimensões da minha matriz. Né? Então, eles vão o quê? Eles vão de 1, né, até N, que é a quantidade de matrizes que a gente tem, tanto para valor de I quanto para valor de J. Tá? Essa é a tabela que a gente vai trabalhar aqui dentro. Então, agora, em vez de REC, né, seria a nossa versão aí, usando memorização. Tá? Vou mudar aqui para não me esquecer depois. Essa primeira parte, né, se o valor do I é igual ao valor do J, ou seja, só tem uma matriz, retorna zero, isso continua do mesmo jeito. Né? A diferença agora é o quê? Agora, antes de tentar calcular qual que é o custo, né, para multiplicar as matrizes de I até J, eu vou primeiro verificar se isso já foi calculado antes. Então, vou fazer um teste aqui, então, if, minha tabela lá, que seria minha tabela C, se na posição IJ dela tem um valor definido, eu não vou ter que fazer nada, tá? Vou só usar o valor que está lá. Agora, se o valor for indefinido, aí sim eu vou ter que calcular, vou ter que encontrar qual que é esse valor para poder guardar. Né? Aí o restante aqui continua do mesmo jeito. Né? Só que agora, na hora que ele sair do for, deixa eu ver aqui um pouquinho. Saiu aqui do for, né, eu já tenho qual que é o valor mínimo, então eu vou pegar e vou atualizá-lo lá na tabela. Então vai ser IJ recebe esse valor mínimo. Tá? E depois aqui na hora de retornar, né, de eu retornar o min, eu vou retornar o valor, né, que está lá na matriz C, na posição IJ. E se ele chegasse aqui, ó, o C e J for definido, ele vai pular isso tudo, vai vir direto para cá, né, o nosso return, e vai retornar o valor que está na posição IJ lá nessa matriz. Agora, se o valor for indefinido, ele vai calcular, né, da mesma forma, lá da maneira recursiva, né, chamados recursivos ali, para poder calcular ele e depois atualizar lá na nossa matriz. Né? Aí depois que atualizar, ele retorna o valor que ficou guardado lá naquela posição. Então, essa aqui é a versão, né, usando memorização. Né? Então, é só uma adaptação, né, do algoritmo recursivo para que ele não calcule a mesma coisa mais de uma vez. Né? Agora, o nosso próximo passo é realmente fazer o algoritmo iterativo, né? Aquele algoritmo que não vai ter as chamadas recursivas, tá? O algoritmo clássico aí de programação dinâmica. Essas duas versões aqui, né, se vocês forem observar bem, tá? O que vai acontecer na hora que a gente... Deixa eu voltar lá naquele primeiro ali, ó, só para vocês verem aqui. Ó. Por exemplo, se a gente fosse trabalhar, então, com essas quatro matrizes, né? Então, o que a gente teria? Então, eu teria que fazer o quê? Eu teria que calcular... Aqui, ó. Eu teria que calcular o C de 1 até 4, né?
o custo é para poder multiplicar as matrizes de 1 até 4. Só que para poder multiplicar essas matrizes de 1 até 4, eu vou ter que descobrir, ó, qual que é o custo para poder multiplicar as matrizes de 1 até 1, né? E o custo para poder multiplicar as matrizes de 2 até 4. Isso seria uma das separações, né, que a gente fez ali, tá? Só que é o seguinte, vou até deixar aqui assim, depois eu vou movimentar isso aqui só para vocês verem. Então, essa aqui é uma das separações possíveis, né, da gente poder fazer para multiplicar essas duas. Só que a gente tem aquela outra também, que é o quê? Que seria fazer ali a multiplicação, né, de C de 1 até 2, e do outro lado ali, a gente teria o custo para poder multiplicar as matrizes, né, de 3 até 4. Ainda teria, né, além dessas daí, aquela terceira opção nossa, que seria de multiplicar de C 1 até 3, e depois multiplicar lá de C 4, 4. A gente teria essas quatro opções aí. Isso só para a primeira ali, né? Aí essa daqui, ó, C11 é 0. Agora essa daqui, ó, a gente ainda teria que fazer o quê? Aquela divisão lá de multiplicar, né? C22 de um lado, né? E do outro lá estaria o C34. Tá? O C12, a gente teria de um lado C11 e do outro C22. O C34, né, de um lado C33 e do outro C44. Vou puxar isso um pouquinho aqui. E o C13 teria de um lado, né, o C11 e do outro o C33. O C44 é só ele mesmo, né? E aí desses aqui todos, né, depois que a gente teria que calcular, seria o quê? Seriam... Não, pulei um aqui, né? Faltou o C13 aqui, ó. Tá no meio ali, ó. O C13, a gente vai ter o quê? O C13 a gente vai ter o C11 de um lado, né? E do outro o C23. E essas duas opções.
para uma divisão, né? E a outra divisão seria o C12, C12, e do outro lado, C22, C23, né? É do 1 até o 3, né? Então, C12, depois o C33. Essa daqui para esse 1, 3 ali, né? Vou deixar isso aqui, vai ficar. Tá errado. Aí a única que a gente precisaria depois fazer mais aqui seria o quê? Seria essa 3, 4, né? Então aqui teria 3, 4. Faltou uma aqui, ó. Faltou a 2, 3 e a 4, 4. Vou acrescentar aqui embaixo só para não avançar muito ali. Então aqui a gente teria a C 2, 3. A outra que seria a C 4. Essas duas aqui, ó. A gente teria que então, depois, né, destrinchar mais um pouquinho essa daqui, ó. A C34, né? E a C23. Tá? E aí sairia daqui a C33 e a C44, daqui a C22 e a C33. E a mesma coisa nesses dois aqui, né? Da 23 vai sair C22 e C33, e da 12, C11 e C22, tá? Só que a gente pode, só para colocar de uma outra forma que vai ficar mais fácil, olha só. Eu poderia arrumar dessa maneira aqui, ó. C1, 4, tá? Aí vou pegar isso aqui, ó. Deixar ele aqui, ó. C11, C24, C21, C34, C31, C44, C22, C34 já tem lá, né? C11, C22 também, C22 é aqui, né? Aqui, ó, C33, C22 e só, né? Então, a gente poderia arrumar ele dessa forma aí, ó, né? De tal maneira, eu vou até apagar essa parte aqui de baixo, é só para mostrar que ele faz essas chamadas recursivas, né? Observem aqui agora, ó, o meu resultado final, ele vai ser qual? Ele vai ser esse dali, né? O C14. Então, esse daqui é que vai me dar o resultado final. Só que para poder calcular, olha só, eu vou ter que descobrir, ó, qual que é o valor do C11, né, com o C24, tá vendo? Fazendo a divisão lá no primeiro, ó, fica 1 e 2, 4. Né? A outra seria essa daqui, ó, seria o
1, 2 com 3, 4. E a outra, né, forma de dividir nos subproblemas, ó, é 1, 3 com a 4, 4. Então, ele precisa desses 3 resultados antes de calcular o C1, 4. Só que é a mesma coisa, por exemplo, como é que ele vai calcular o C1, 3? Então, para calcular o C1, 3, ele vai precisar, né, do resultado ali do C1, 1, né, com o 2, 3. Né, depois do C1, 2 com o 3, 3. 1, 2 com o 3, 3. Né, para calcular o C1, 3. Né. Para calcular o C1, 2, ele vai precisar do 1, 1 e do 2, 2. Né. Para calcular o C2, 3, ele vai precisar do C2, 2 e do C3, 3. Né. Para calcular o C2, 4, aí o C2, 4 vai precisar de quem? Do C2, 2 com o C3, 4. O C2, 3 com o C4, 4. Apenas. Para calcular o C3, 4, ele vai precisar do C3, 3 e do C4, 4. E para calcular o C1, 1, o C2, 2, o C3, 3 e o C4, 4, é a base, né, da definição recursiva. Então, a gente sabe, né, que o resultado de cada um desses daí que estaria nessa diagonal nossa aí, ó, é igual a 0. Tá? Então, olha só, se a gente for observar na nossa linearização, né, para poder fazer o algoritmo iterativo, ó, a primeira coisa que a gente vai fazer, ó, é definir quais são os valores do C e I, que são esses aqui, ó. Uma vez que eu definir quais são os valores do C e I, que seria a diagonal principal da minha matriz C, representada na forma de matriz, eu poderia, por exemplo, depois calcular o C1, 2, o C2, 3 e o C4, 4, porque de quem eles dependem, ó, já estariam calculados anteriormente. Depois que eu calculei esses daqui, ó, aí eu consigo calcular o C1, 3 e o C2, 4. Né? E só depois que eu vou conseguir calcular o C1, 4. Então, observe que nesse caso aqui, ó, a minha forma de atribuição de valores na matriz é através do preenchimento na diagonal. Ó. Primeiro eu preencho essa diagonal principal, onde o I é igual ao... O I e o J, né, são iguais. Depois, a próxima diagonal. Depois, a próxima, até chegar no 1, 4. Aí eu tenho o resultado final, né, do meu problema. Tá? Então, na hora de montar o algoritmo, né, para fazer de forma iterativa, eu tenho que seguir essa ordem. Então, agora não é mais por linha nem por coluna. Eu tenho que fazer o preenchimento na diagonal. Certo? Então, vamos voltar lá. Entenderam, né? Se entender, pode perguntar, tá? Então, a gente agora precisa fazer o algoritmo de forma iterativa, que vai fazer o preenchimento da tabela, né, naquela forma lá de caminhamento na diagonal, certo? Então, vamos lá. Vamos chamar aqui de... Chamar ele de... multiplica a matriz, né? Então, vai ter a nossa tabela, né? Deixar ela aqui antes também, igual lá usando memorização. Então, tem a tabela, que a gente está chamando de C.
Então, com de 1 até n linhas e 1 até n colunas. Então, function de custo multi P matriz. Passar para ela, assim, nesse caso, como ela vai trabalhar com todos, a única coisa que a gente precisa agora passar para ela são as dimensões. Então, passar a matriz M, né, que vai conter as dimensões aí de todas as matrizes. Então, vai de 0 até N, né, que são N matrizes a serem multiplicadas. Então, eu preciso das dimensões de todas elas. A gente poderia, então, inicialmente, né, fazer o for para preencher a diagonal principal. Então, o for com i variando de 1 até n, vai preencher o C e I, seria a minha diagonal principal. Então, é quando você tem só uma matriz, né? Só tem a matriz 1, ou só a matriz 2, ou só a 3, né? Então, o custo da multiplicação é igual a 0. Tá? Depois, a gente vai precisar o quê? A gente vai precisar fazer aquele caminhamento na diagonal, certo? E preenchendo os valores, né? Usando os valores já anteriormente já calculados. Então, fazer um for aqui, ó. Chamar de D, né? Só para lembrar que é referente vai ser a diagonal após a diagonal principal que está sendo preenchida, tá? Então, colocar aqui ele variando de 1, né, até n-1. Né? Se a gente for pensar assim, incluindo a diagonal principal, são n posições, só que tirando ela, vão ser n-1 posições. Tá? Só que aí, ao percorrer cada uma dessas diagonais, a gente vai começar sempre na primeira linha. Então, vou deixar aqui, então, um for com i variando, né, no caso aí de 1 até... Só que é o seguinte, por exemplo, quando a gente começa na primeira diagonal após, né, a diagonal principal, nós vamos percorrer n-1 linhas, tá? Porque a última linha já vai estar preenchida. Da próxima vez, vão ser n-2, e assim por diante. Né? Então, a gente pode colocar aqui, ó, que vai ser igual ao número que a gente tinha de linhas, né, iniciais, só que menos o valor do D. Né? Então, o D primeiro vale 1, vai ser menos 1. Da próxima vez ele vai valer 2, vai ser menos 2, e assim por diante. Então, ele vai percorrer as linhas, né, sempre subindo ali uma posição para poder terminar, porque vai ter uma linha a menos a ser preenchida, né, em cada uma dessas iterações. E assim, depois, né, em cada uma dessas iterações, a gente vai ter que preencher o valor correspondente na coluna. Né? Então, vai ser na linha I e na coluna J. Tá? Só que esse valor do J, né, ele vai mudar de acordo com o valor do I e o D que a gente estiver trabalhando. Tá? Então, vou colocar aqui um J, deixa aqui, ó, J vai receber o I, né, mais o valor do D, tá? Ele definindo a posição, né, em cada uma das iterações. E agora eu tenho que descobrir qual vai ser o menor valor a ser preenchido, né, naquela posição, certo? Aí eu vou fazer igual a gente estava fazendo antes ali, ó, tá? Então, vamos usar a mesma ideia ali, ó, né? Pegar um valor mínimo, colocando como sendo o maior valor, né? E, então aqui um min recebe inf, né, de infinito, e depois, né, um for, para descobrir qual que é o menor, né? Então vou fazer lá um for, com o k variando aí. Né? O K é aquele que vai ser referente ao produto, né, da separação ali dos subproblemas, né? Então, ele vai de I até o J menos 1, tá?
A gente já tinha feito anteriormente ali, ó. Aí nesse for, né, a gente vai calcular esse custo aí, vou chamar de custo, igual o anterior, né? Só que agora a gente não vai mais ficar chamando recursivamente. A gente vai lá na tabela, né? Então seria na nossa tabela C, a posição IJ, IK, né? Desculpa, a posição IK, né? Mais C, A mais um, J, mais aquelas multiplicações das dimensões que seriam das matrizes correspondentes, né? É o M, índice I menos 1, vezes MK, vezes MJ, índice J. Então, vai variando isso aí e vendo se esse custo aí é menor do que o mínimo, né? Então, if custo menor do que o mínimo, atualiza, né, esse mínimo, o mínimo recebe custo, então ele fica nesse for, né, para descobrir qual que vai ser o menor valor para fazer essa multiplicação aí nessa posição IJ. Na hora que ele descobrir, ele vai lá e guarda, né, na matriz C, na posição IJ. Então, vai receber em saiu aí, né, dos três fors, né, os dois for depois ali de atribuir lá no o C e J recebe mim. Então, depois de preencher toda a matriz, o resultado agora nosso vai estar lá na posição 1N. É a posição lá da inferior, né, final da matriz, mas não. Ele vai estar na primeira linha, né, na última célula. Tá? Igual aquele desenhozinho que eu fiz para vocês ali atrás. Certo? Então, esse aí seria o nosso algoritmo, né, usando aí repetição, né, iteração, para poder descobrir qual que seria o menor custo para poder fazer uma multiplicação de uma cadeia de matrizes. Tá? Certinho? Todo mundo entendeu? Então, eu deixei mais um exercício, né, sobre essa parte, né, para vocês poderem fazer, entregar na segunda-feira, tá? Que agora é justamente fazer o quê? Uma vez que você preencheu essa tabela, né, você construiu a solução, né, o valor lá, o valor mínimo, né, para poder multiplicar as matrizes, informar para mim agora qual que é a ordem, né, quais são as matrizes, a ordem que eu tenho que fazer a multiplicação. Isso aqui só vai me dar o custo, né? Então agora eu preciso saber da ordem. Mas aí é só vocês olharem isso daqui, ó. Você vai preencher a matriz, né, essa diagonal principal, a diagonal superior, né, da matriz vai ficar preenchida. Aí depois basta fazer o quê? Basta, por exemplo, você vai começar aqui na posição 1, 4, que é onde está a resposta final. Aí você vai verificar como que ele chegou nesse valor daqui, ó. Então você vai comparar se o valor que está na posição 1, 4 é igual ao valor da posição 1, 1, mais a 2, 4, mais as dimensões, né, que seria lá o M0, M1, vezes, né, M1 vezes M4. Se for igual, ele sabe que ele fez a divisão na primeira multiplicação ali, ó, tá? Se não for igual, você compara com o próximo. Então, você vai ver se aquele valor é igual ao valor que está na posição
C12 mais C34 mais a multiplicação, né, do M0 com o M2 com o M4. Né? Se for igual, porque foi feita a divisão na segunda multiplicação. Se não foi, então sobrou, nesse caso aqui, só o último, né? Então foi feito na terceira multiplicação. Só que aí, para dentro de cada um deles, você tem que trabalhar recursivamente depois. Tá? Se foi aqui nesse daqui, ó, então foi o quê? Foi feito na segunda multiplicação, então depois eu vou ter que falar. Então, ele vai multiplicar primeiro o 2 com 2, né? E depois o 3 com 3 e o 4 com 4, né? Para poder ter o resultado de cada um deles, tá? Então, ele tem que ser um algoritmo recursivo, né? Para poder informar qual que é a ordem de multiplicação para ter o resultado final. Tá? Então, isso aí eu deixei como exercício.